Dando continuidade, vamos falar agora da programação puxada e programação empurrada. Agora falando um pouquinho de programação empurrada e programação puxada. Então, na programação empurrada, cada centro de trabalho ele vai empurrar o trabalho para o centro seguinte. Então, vamos pensar em etapas. Se para eu fazer meu produto final eu preciso de 4 etapas, vamos pensar assim: eu realizei a primeira etapa, eu vou empurrar todos esses componentes, o que foi feito na primeira etapa, para a segunda etapa. Realizada a segunda etapa, eu empurro para a terceira, e realizada a terceira, eu empurro para a quarta. Quando eu faço isso, eu não levo em consideração se as etapas seguintes podem utilizar o que eu estou empurrando para elas. Ou seja, se elas já vão utilizar esse material para para executar a etapa seguinte. Tá? Então, eu não levo isso em consideração. Já a puxada, o que acontece? Cada uma das etapas, ela puxa da etapa anterior no momento que ela necessita. Então, o passo e as especificações do que é feito são estabelecidos pela estação de trabalho do consumidor. Então, eu estou aqui na etapa 2, eu necessito do que vem da etapa 1, então eu puxo o que vem da etapa 1. Da etapa 3, eu necessito do que vem da etapa 2, então no momento que eu necessitar, eu puxo da etapa 2. Aí assim por diante. Então aqui, tem um exemplo gráfico, da programação, um exemplo através de uma figura, da programação empurrada e da programação puxada. Então notem aqui, nesse primeiro caso, é a programação empurrada, Então eu faço o que eu tenho que fazer nesse centro de trabalho e já mando para o centro de trabalho seguinte, que manda para o outro, que manda para o outro. Então olha o que está acontecendo aqui, eu estou gerando uma quantidade de estoque. Já, no caso da programação puxada, eu faço aqui, eu vou fazer esse componente à medida que esse centro de trabalho necessitar desse componente. Então, verifique, que eu não tenho estoque nesse caso aqui. E se a gente comparar as duas, A programação puxada, ela evita desperdícios e diminui custo com estoque. Então, vocês vão ver que eu não tenho estoque ou eu tenho um estoque mínimo. E ela trabalha de acordo com a demanda dos clientes. Já a programação empurrada, eu possuo custos de estoque. Só que, contudo, ela evita demora na entrega dos produtos. Então, eu consigo aprontar os produtos mais rapidamente. Mais para frente na disciplina, nós vamos estudar o método do MRP e do Just in Time. Então, quando a gente falar de Just in Time, fazendo no tempo que eu necessito, o Just in Time ele utiliza dessa programação puxada. Então, a gente vai relembrar um pouquinho o que é essa programação puxada. E já o MRP, ele já utiliza a programação empurrada. Então, mais para frente, a gente vai voltar aqui nesse assunto dos tipos de programação. E também, uma outra característica da programação empurrada é que a produção é realizada de acordo com uma previsão de mercado. Então, eu faço uma previsão e eu vou produzir de acordo com a demanda que eu tenho, a demanda real, e mais essa previsão de mercado. Nesse caso aqui da programação puxada, não. Eu vou produzir de acordo com a demanda já real que eu tenho. E aí falar um pouquinho de tambor, pulmão e corda. Então essa teoria, ela teve origem na teoria das restrições e na teoria da tecnologia de produção otimizada. Quem quiser saber mais sobre essas duas teorias aqui, sobre a teoria das restrições e a tecnologia da produção otimizada, na aula de vocês, no ambiente virtual, tem o link de um artigo falando sobre os dois tópicos aqui. Tá? Ela nasceu com o intuito de ajudar a decidir exatamente onde deve se ocorrer o controle em todo o processo. Então, ela vai identificar o gargalo da produção. Então, o gargalo é onde a gente precisa ter um maior controle na produção, porque é ali que eu tenho problema. Se eu falhar naquele ponto, eu vou atrasar toda a minha produção.
Então, o gargalo, né, nesse sistema tambor, pulmão e corda, o gargalo é o tambor, pois, né, estimula a batida de todo o resto do processo. Então, é a partir dele que eu vou me organizar. O pulmão seria o estoque que eu vou ter, né, para poder fazer com que eu consiga produzir, né, para controlar esse gargalo. E a corda vai ser a comunicação do gargalo com as entradas do sistema. Então aqui, ó, eu tenho uma figura onde dá para vocês observarem melhor. Então, ó, as entradas aqui do sistema estão representadas por essa seta, né? Então, o que são as entradas? As entradas, gente, são as matérias-primas, são os funcionários, são os recursos financeiros, né? Então, é a comunicação, tudo que entra no processo produtivo. Então, notem que aqui a gente tem, ó, começa, né, as entradas, a atividade A, depois vem a atividade B. Aí, ó, eu vou ter o gargalo na atividade C. Então, nesse exemplo, a atividade C é a que deve ter um controle bem específico, porque ela é o gargalo. Ou seja, se eu atrasar nessa atividade aqui, eu atraso as demais atividades. Então, aqui, ó, eu tenho o pulmão, que vai ser um estoque, que eu tenho para que eu não atrase essas atividades aqui, a atividade C. E a corda vai ser a comunicação, ó, dessa entrada aqui com o estoque. Então, a quantidade aqui de estoque vai depender dessa minha entrada, tá? Então, essa aqui é a representação do tambor, pulmão e corda. Então, até a próxima aula.